Olá, eu me chamo Terezinha Ferreira, sou professora, arte educadora, sou psicopedagoga, já trabalho há 14 anos na área da inclusão, tenho especialização em psicologia comportamental e cognitiva, sou especialista em análise do comportamento, especialista em transtorno do espectro autista e mestre em formação de professores. Minha autodescrição: sou uma pessoa branca, tenho cabelos pretos, curtos, ondulados, o rosto redondo, meu nariz é pequenininho e a minha boca é fina. Estamos aqui hoje, nesse Congresso Nacional de Educação e Tecnologia, para falar um pouquinho sobre a inclusão digital como possibilidade de acesso à equidade na educação, um tema de extrema importância e muito relevante. Educação, tecnologia e justiça social caminhando juntos. Vivemos em uma era onde o acesso à tecnologia tornou-se essencial para a participação plena na sociedade. Entretanto, ainda enfrentamos profundas desigualdades no acesso e no uso das ferramentas digitais. Nós que estamos nessa área da educação percebemos essas barreiras existentes ainda. Nesta apresentação, vamos refletir sobre como a inclusão digital pode ser uma poderosa aliada na promoção da equidade na educação, ou seja, na garantia de que todos os estudantes, independente de sua origem, condição social ou localidade, tenham as mesmas oportunidades de aprender, crescer e se desenvolver. Afinal, educação, tecnologia e justiça social não são caminhos separados, mas trilhas que devem caminhar juntas em direção a uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. É por isso que nós lutamos por uma gestão democrática na escola, para que possamos juntos realmente termos uma educação inclusiva nos espaços escolares, seja de ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio e universidades. Conceito de inclusão digital. Inclusão digital é o processo de garantir a todos o acesso às tecnologias da informação e comunicação, bem como o conhecimento necessário para utilizá-la de forma crítica e autônoma. Componentes: acesso físico, que seriam equipamentos e internet, alfabetização digital, uso significativo da tecnologia. Conceito de equidade na educação. Equidade versus igualdade. Equidade: cada um recebe o que precisa para alcançar o seu potencial. A igualdade: todos recebem o mesmo. Objetivo: reduzir desigualdades históricas e sociais no processo educacional. O papel da tecnologia na educação amplia o acesso ao conhecimento, facilitar o ensino personalizado, desenvolver competências do século XXI, criatividade, colaboração, resolução de problemas. Ou seja, podemos perceber o quanto o papel da tecnologia dentro do ambiente escolar é de extrema importância para facilitar esse aprendizado. Nós sabemos que existem muitas tecnologias, assistivas para os alunos que apresentam transtorno ou algum tipo de deficiência. Então, essas tecnologias assistivas, elas são de extrema importância, mesmo sabendo que nem todas as escolas possuem ou têm essas tecnologias que são necessárias para que a educação inclusiva realmente aconteça dentro do ambiente escolar. Desigualdades digitais no Brasil. 4 em cada 10 alunos, gente, 4 em cada 10 alunos da rede pública não têm acesso à internet de qualidade. Disparidade entre áreas urbanas e rurais. Diferença entre classes sociais
e regiões, gente, nós vemos isso muito nos interiores. Na cidade é possível perceber, imaginem nos interiores. Essas diferenças são gritantes. Nós percebemos o quanto existe essa desigualdade. Crianças que moram em zonas rurais, adolescentes ou até adultos que fazem o EJA, né, que é o ensino de jovens e adultos. O que acontece? Eles às vezes não têm condições de vir para a zona urbana para que ele tenha um ensino de qualidade, sem ter nenhum tipo de transtorno ou deficiência. E aí você percebe o quê? Que se essa criança ou esse adolescente apresenta um transtorno ou uma deficiência, mais difícil fica ele vir para participar das aulas, para frequentar o ambiente escolar e para ter acesso a essas tecnologias assistivas. Então, nós vemos o quanto existe essas desigualdades, é enorme. 4 a cada 10 alunos é um número bem alto. Consequências da exclusão digital: aumento das desigualdades educacionais, dificuldades no acesso a conteúdos pedagógicos, desmotivação e evasão escolar. Essa questão da desmotivação nós percebemos enquanto nós estamos dentro da escola, que a família em si se desmotiva em função de não ter o quê? Tecnologias assistivas para o seu filho, de não ter o material adaptado, de não ter o professor mediador junto com a criança ou do adolescente dentro da sala de aula, quando esse se faz necessário. Então, vocês veem que essa questão da evasão escolar acontece muito. Primeiro a desmotivação e em seguida vem a evasão escolar. Pelo fato da criança não ter a atenção necessária dentro da sala de aula, o que acontece? A família muitas das vezes se sente desmotivada em ficar cobrando, em insistir e de não ver que o seu filho realmente está tendo uma absorção de conhecimento dentro da escola ou dentro da universidade. Porque quando se fala em inclusão, gente, não estamos falando só de criança. Estamos falando de um público que, sim, da infância, da primeira infância, estamos falando das crianças que já entram na fase da pré-adolescência, daqueles adultos também, né, que chegam às universidades, que não têm esse papel inclusivo voltado para eles, né? Inclusão digital como caminho para a equidade. Pensem nessa frase, inclusão digital como caminho para a equidade. Que bonita ela é, né? Para quê? Para que possa oferecer igualdade, não é verdade? Mas uma igualdade que permita a todos terem acesso. Vocês conseguem compreender o quanto ela é forte? E que possamos ficar com essa frase na cabeça para que percebemos o quanto é importante lutarmos pela inclusão. Pelo menos para mostrar que nós estamos engajados, nós enquanto professores, que nós temos sim que ter essa mente voltada para essa área da educação inclusiva. Acesso ao ensino remoto e híbrido. Ferramentas adaptadas para alunos com deficiência. Ampliação de oportunidades de aprendizagem. Quando falamos de acesso ao ensino remoto e híbrido, estamos falando, sim, de ter primeiro de tudo, ter uma qualidade de internet. E nós vimos que isso acontece de uma maneira precária, correto? Porque 4 a cada 10 alunos não têm acesso à internet. Então, vocês veem que essa questão do acesso ao ensino remoto é válida, mas precisa-se de uma internet, né?
e o ensino híbrido, aquele o qual você assiste aulas remotas, mas você tem aquela presença, aquela aula presencial. Você vai estar lá na aula, então você consegue juntar para que o ensino não fique apenas na área remota. Ferramentas adaptadas para alunos com deficiência. Falamos de quê aí? Das tecnologias assistivas, falamos de material adaptado, falamos também de um currículo adaptado. Quando é uma criança que apresenta deficiência ou transtorno, é necessário que se tenha o plano educacional individualizado, para que aquela criança consiga seguir esse plano e possa evoluir na sua aprendizagem. Então, essas ferramentas, elas precisam existir no ambiente escolar para que a criança desenvolva. E para que aquela criança que precise também de um professor mediador, tenha um professor ali para dar suporte e direcionamento nessas atividades. Ampliação de oportunidades de aprendizagem. O que seria isso? Seria ampliar essas oportunidades para que aquele aluno aprenda. Trabalhos em grupos, você fazer uma dinâmica em sala de aula, você trabalhar a questão da diversidade. Isso tudo vai ampliar, sim, essas oportunidades. Por quê? Porque aquela criança, por exemplo, que tem dificuldade de interação social, quando você amplia, quando você cria essa questão de trabalhos em grupos, quando você trabalha a questão da diversidade, você está fazendo com que aqueles alunos possam interagir entre si e trabalhar também a questão da empatia com o outro. Se eu tenho um aluno que consegue interagir de uma maneira muito boa, eu posso tentar com que ele participe de um trabalho onde ele vai interagir com uma criança que tem aquela dificuldade, para que exista essa troca e as oportunidades apareçam e possam se seguir para que essa criança possa ter uma evolução dentro da sua aprendizagem. Vocês conseguem entender, né? Que essa ampliação é necessária, que didáticas e metodologia dos professores, elas precisam ser o quê? Precisam ser sempre inovadoras, para que eu consiga alcançar aquele meu aluno. Porque se eu estou dentro da sala de aula, eu tenho que alcançar aquele meu aluno. Eu sou o professor ali naquele momento, então eu não posso simplesmente querer que poucos absorvam a aula que eu estou ministrando ou o trabalho que eu estou ministrando, e sim que eu consiga que a diversidade dentro daquele ambiente, dentro daquela aula, possa acontecer. E eu faço isso como? Com metodologias inovadoras, com didáticas diferenciadas, trabalhando também a questão das habilidades sociais, interação entre os alunos, tá? Iniciativas e políticas públicas, por exemplo, Programa Computador na Escola, que é um programa do MEC, Wi-Fi Brasil, aquela questão da internet que nós acabamos de falar. 4 de 10 alunos não possuem uma internet de qualidade. Então, como que eu vou chegar naquele meu aluno que vai assistir uma aula remota se ele não tem uma internet de qualidade? Eu não vou conseguir chegar naquele aluno. Eu não vou conseguir levar conhecimento, aprendizagem para ele. Consegue entender? Parcerias público-privadas para distribuição de tablets. Então, isso são iniciativas e políticas públicas que nós precisamos de políticas públicas, gente, voltadas para a inclusão, para esse público atípico que estão nas escolas, que estão nas universidades, que estão em qualquer lugar. Nós precisamos, sim, de iniciativas e políticas públicas novas. O papel da escola e dos professores: planejar aulas com recursos digitais acessíveis. É aquilo que eu falei para vocês, a questão da didática, da inovação,
da metodologia diferenciada para aquele público que eu tenho dentro da sala de aula. Desenvolver competência digital competente para que aquele aluno consiga aprender, absorver naquele momento. Promover cultura digital crítica. Então, é o papel da escola e dos professores trabalhar nessa questão das adaptações. Adaptações para aquele público atípico que está nas escolas. Boas práticas e experiências reais. Escolas que utilizam plataformas gamificadas, gente. Já existem? Já existem. São muitas? Não, não são muitas. A questão da inclusão, nós percebemos em algumas escolas e outras não. Assim como em algumas universidades e outras não, gente. Então, nós precisamos trabalhar para que isso seja um todo, para que realmente essa inclusão aconteça. E nós possamos levar essas questões para as escolas, para as universidades, para os ambientes de trabalho, porque é necessário. Boas práticas, experiências reais, é disso que nós precisamos. Dessas experiências reais, de irmos às escolas e vermos realmente o papel da inclusão acontecendo. É disso que nós precisamos. Quando se faz uma visita na escola, que a gente vê que realmente aquela criança atípica está participando de todas as atividades, que ela tem o seu material adaptado, que ela tem um professor mediador. Não são todas que precisam, tá, gente? Existem crianças que conseguem acompanhar a turma e outras crianças que não conseguem acompanhar a turma. Então, nós temos que ter esse diferencial. Visto isso, nós podemos dizer que ali naquela escola realmente acontece a inclusão. Por quê? Porque nós estamos presenciando. Eu, pelo menos, já presenciei em algumas escolas, sim, o papel da inclusão acontecendo, com tecnologias assistivas, com material adaptado, com trabalho sobre a diversidade, o combate ao bullying, adaptação curricular, plano educacional individualizado. Então, a criança está participando de tudo ali. Isso é inclusão. Isso é educação inclusiva. Educação inclusiva é todos terem o direito de estarem matriculados na escola que eles querem estar matriculados, gente. Vocês conseguem entender? Aí nessa escola existe a educação especial, voltada para aquele público atípico, mas para isso tem que ter o quê? A educação inclusiva. Escolas que utilizam plataformas gamificadas, projetos de robótica e programação em comunidades vulneráveis, ensino de mídias e cidadania digital. Então é um tema muito abrangente, muito interessante, que nós precisamos estar sempre atentos para que a gente consiga presenciar boas práticas, né? E visualizar experiências reais, gente. Desafios atuais. Quais são os desafios atuais? Falta de estrutura, resistência à mudança, necessidade de formação continuada de professores. Essa falta de estrutura, nós percebemos sim que existe falta de estrutura, falta de acessibilidade dentro de alguns ambientes escolares. Resistência à mudança. Tem algumas escolas que, infelizmente, atualmente ainda se negam a matricular uma criança quando chega com laudo ou que apresenta um transtorno, uma deficiência. É uma realidade que ainda acontece, gente. Caminhos para o futuro, investimentos em políticas públicas, formação digital desde a infância, parceria entre governo, escola e sociedade. Se acontecer essa parceria, gente, nós teremos uma educação inclusiva, nós teremos equidade, gente, nós teremos empatia,
para que a inclusão aconteça e esses desafios sejam vencidos. Gente, foi muito bom estar aqui, falar com vocês. É um tema de extrema importância, onde nós precisamos estar atentos, focar realmente em trabalhar voltados com empatia, que fazer a diferença na vida do outro, tá? Inclusão digital é mais que conectar pessoas à internet, é conectar cidadãos a oportunidades. Eu agradeço, fica aqui a minha gratidão de poder ter participado e ter podido contribuir com todos vocês. Obrigada.